Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, graças a Deus. Hoje estamos aí continuando a nossa leitura diária. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 1 e o capítulo 2 de Juízes, né? Vamos dando início aí neste livro que vai estar contando aí vários fatos aí, ainda de algumas posses, de algumas terras. E a gente vai ver aí o contexto aí neste livro de Juízes. Provavelmente alguns pesquisadores, até pessoas, historiadores aí, falam que esse livro foi escrito por Samuel, mas não se sabe, é bem provável que seja, mas a gente sabe que tem um relato aí para a gente estar meditando e estar lendo aí que Deus nos proporcionou, né? Mas então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor, para podermos aprender a Tua palavra, Senhor. Nos orienta, Pai, neste dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Aqui a gente vai ver que depois que Josué morreu, né, e vai aparecer esses juízes aí que o Senhor vai estar encabeçando aí para estar liderando aí de alguma forma aí, tá pelejando aí, né? No capítulo 1 fala bem assim, ó: Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: Venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos juntos para o território. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os fariseus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhe fiz. E eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Cefela. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamada Kiriate Arba, e derrotaram Sisai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriate Sefer, e disse Calebe: Darei minha filha, a Cisa, em casamento aos homens que atacar e conquistar Kiriate Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade. Por isso Calebe lhe deu sua filha, a Cisa, por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela a persuadiu e pediu um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Dê-me um presente. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o Quineu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver no meio do povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Depois, os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por esta razão ela foi chamada Orma. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom com os seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales,
pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens da tribo de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: Mostre-nos como entrar na cidade, e nós pouparemos a sua vida. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada. Mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade. Ele deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-seã, o de Taanaque, o de Dor e de Ibeleã, o de Megido, nem tampouco os dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gézer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalaol, mas esses permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Asser expulsou os que viviam em Acô, Sidom, Alabe, Asquiba, Elba, Afeque e Reobe. E por esse motivo o povo de Asser vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naphtali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate, mas o povo de Naphtali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra. E aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados. A tribo de Dan, a serra central, não permitindo que descessem ao vale, e os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no monte Heres, em Ajalon e em Saabaim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selã e mais adiante, né? Então, esse capítulo 1 aí, dá para a gente entender que é uma continuidade ali do livro de Josué, né? Que eles foram tomando posse, mas eles não expulsaram totalmente as pessoas ali, os cananeus que viviam, né? Eles forçaram eles a estar trabalhando para eles, né? Pode ser aí que ficou aí uma raiz de amargura para eles, né? Eles permitindo aí, e para frente a gente vai ver o que aconteceu aí, ou por causa desse que o Senhor tinha falado para eles devastar e expulsar totalmente, né? Não permitir que ficasse no meio deles nenhum, digamos, cananeus ali, que eram os inimigos ali deles ali, né? Enfim, no capítulo 2 fala bem assim, ó. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês, né? Aquele contexto que eu estava comentando com vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra.
cada um com a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Asterote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiram resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava, né? Então, que a gente entende, né? Já quando morreu aquela geração ali, essa próxima geração que estava indo, eles já se prostraram a outros deuses, né? Deuses de madeira, de metal ali, que ali fala ali, né? Que eram o Baal e Asterote, né? Então, cada aí região tinha o seu deus aí que eles veneravam, né? Deus de madeira, né? E era aí que caiu a ira do Senhor para todo esse povo aí, né? Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daquele que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com os outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor, né? Então, um dos mandamentos do Senhor, né, tá lá escrito, né, não adorar outros deuses além do Senhor, né, amar só a Deus sobre todas as coisas, né? Então, eles abandonaram e já caíram em descrédito, né? Então, daí já vem punição, né, que a partir do pecado é computado, né, aí já vem a punição, né? De fato, aí a gente vai ver o que vai acontecendo, né? Sempre que o Senhor levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhe culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seus caminhos obstinados. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: com este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz. Não expulsarei de diante de nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu a usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué, né? Então, que termina o capítulo 2, né? O que eu entendo de tudo é essa mensagem, né, aí que fala, né, então, que o Senhor levantava juízes aí, né, líderes, né, como Josué, antes Moisés, né, então, para estar mostrando aí o caminho para Deus, né? Então, e hoje nós temos um líder que nós
tem que seguir ele, né? Que é Jesus Cristo. Ele veio, morreu por mim, por você, e está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Então, e ele olha por nós, ele nos deu o Espírito para estar nos guiando, né? Então, esse líder aí que eu vejo que merece todo o nosso culto, todo o nosso louvor, né? Mas é isso aí, glória a Deus. Vamos continuando as nossas leituras aí. Amanhã tem mais aí uns 2 capítulos aí. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.